Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre uma música muito legal que eu gosto bastante, gostosa de escutar, da Rose. Ela é bem fácil para aprender francês, porque além de ela ser lenta, essa música em específico, que o título é La Liste, ela faz uma lista de coisas que ela quer fazer com o namorado, o amante, o marido, não sei, com uma pessoa especial para ela. Então ela faz uma lista, então ela usa muitos verbos no infinitivo. Então ela é uma música bem boa para aprender verbo. E se você está aprendendo francês, essa é uma cantora muito legal para você escutar as outras músicas também, porque ela fala devagarzinho e tal, a gente consegue acompanhar melhor. Vamos lá para ver o que a letra dessa música quer dizer. Aller à un concert, repeindre ma chambre en verre, boire de la vodka, aller chez Ikea. Então já começa com as coisas da lista ali, o que é aller à un concert. Então, ir a um concerto. Quando eles usam a palavra concerto, eles não estão se referindo a um concerto de música clássica, mas qualquer tipo de show. Quando você vai a um show, você vai falar que vai a um concert. Pintar ou repintar o meu quarto de verde. Então eu tenho o verbo peindre, que seria pintar, então repeindre, provavelmente porque o quarto já está pintado, então eu quero pintar de novo de alguma outra cor, que vai ser o verde. Boire de la vodka, então beber vodka. Opa, essa frase aí é fácil de traduzir também, mas para os novatos em francês, tem ali uma coisinha que fica meio estranho, né? Que fica meio a mais. Quando a gente diz boire de la vodka, em português a gente diria direto beber vodka. Aí eu tenho ali as palavrinhas de e la, que são em francês os partitivos. Em francês, quando a gente não tem a quantidade do que a gente está se referindo, a gente precisa usar os partitivos. Então eles aparecem bastante em situações onde em português a gente não colocaria nada, tá? Então eu tenho de la, que é o feminino, de é o partitivo masculino e de é o partitivo plural. Então eles vão aparecer sempre quando você não sabe a quantidade de alguma coisa, aí você põe um partitivo. Então, boire de la vodka, beber vodka, não sei quanto, então por isso o partitivo de la. E aller chez Ikea. Ir na Ikea. A Ikea é uma loja de móveis famosíssima na Europa, tá? É uma loja enorme e é um lugar, assim, bem casal mesmo, né? Lembrando que ali eles usaram a preposição chez, mas lá na primeira frase eles usaram a preposição a. Então, aller à un concert. Eles poderiam também ter colocado aller à Ikea. Mas, normalmente, a preposição chez, que a gente já viu, né, se refere na casa de alguém. Quando a gente fala de algum lugar, assim, uma loja que tem um nome, muitas vezes a gente pode usar chez também, porque a própria loja normalmente vai se referir como chez. Venez chez Ikea. A preposição chez, ela dá essa ideia, assim, de um pouco mais aconchegante, como se você estivesse realmente indo na casa de alguém. Então ela vai aparecer, sim, com alguns nomes de lojas, assim, pra parecer que é mais gostosinho, uma coisa mais próxima, mais íntima ali, tá? Mas senão a gente poderia ter usado aller à Ikea. Mettre un décolleté, louer un meublé, et puis tout massacrer. Então, mettre un décolleté, colocar um decote. Louer un meublé, alugar um mobiliado, um apartamento mobiliado provavelmente. E depois o que ela diz? Et puis tout massacrer. E depois massacrar tudo. O que ela quer dizer? Que ela vai chegar com um machado quebrando todos os móveis do apartamento? Será? Provavelmente não. Vocês vão perceber nessa música que ela faz lista assim, de coisas bem simples, bem banais, e aí daqui a pouco tudo aquilo acaba. Eu acredito que ela tá querendo representar mais ou menos esses altos e baixos da vida de casais e coisas. Ai, vamos, tá tudo bonitinho, juntinho, daqui a pouco, pá, briga. Mas aí depois, pleurer pour un rien, acheter un chien, faire semblant d'avoir mal et mettre les voiles. Pleurer pour un rien, chorar por nada, chorar por um nada. A gente fala isso em português, né? Chorando por nada. Então é isso que ela quer. Pleurer pour un rien e depois acheter un chien. Comprar um cão, um cachorro. Que também é uma coisa de casal, como comprar um cachorro antes de ter filho. Acheter un chien e depois
faire semblant d'avoir mal. Faire semblant em francês quer dizer fazer de conta, fingir, tá? Então, fingir ter dor, avoir mal. Quando você tem dor em qualquer parte do corpo, você pode dizer j'ai mal à la tête, j'ai mal à la main, j'ai mal à la poitrine, par exemple. Então, faire semblant d'avoir mal, fingir que está com dor, e mettre les voiles. Mettre les voiles é uma expressão em francês baseada no linguajar marítimo, né? Mettre les voiles quer dizer colocar as velas, tipo, içar as velas, ou seja, ir embora, fugir. Quando você tá fugindo, é uma expressão, tá? Quando você tá indo embora, tá? Vai lá colocar as velas, entrar no barco e pro meio do oceano. Não sabemos o que espera. On va mettre les voiles. Fumer beaucoup trop, prendre le métro et te prendre en photo. Então, fumar muito. Quando eles usam ali beaucoup trop, é meio que uma expressão que significa, nossa, pra caramba, fumar pra caramba. Normalmente você só usa o beaucoup, né? Com um verbo, fumer beaucoup. Eu fiz um vídeo sobre isso também, se você tem um pouco de dificuldade para saber a diferença entre beaucoup, très, trop, você pode clicar no cartão aqui em cima que eu tenho um vídeo especial falando só sobre isso. Tá, mas quando eles usam beaucoup trop, isso não é uma coisa, digamos assim, da norma do francês. Ou você usa trop, fumer trop, ou fumer beaucoup. Trop significa demais. Mas quando você coloca os dois juntos, viram uma expressão que dá nesse sentido, fumar pra caramba. Beaucoup trop, é demais mesmo, sabe? Então, fumer beaucoup trop, prendre le métro, então pegar o metrô e depois te prendre en photo. Então, te pegar numa foto, né? Ou seja, tirar uma foto. Tá? Você pode usar essa formação da frase em francês, te prendre en photo. Je vais te prendre en photo. Quer dizer, eu vou tirar uma foto sua. Jeter tout par la fenêtre. T'aimer de tout mon être. Je ne suis bonne qu'à ça. Est-ce que ça te déçoit? Então, jeter tout par la fenêtre. Jogar tudo pela janela. Ou seja, abandonar tudo. A gente pode falar isso também em português. Ah, jogou pela janela. Pode? Acho que pode falar isso em português também, quando você abandona alguma coisa. Então, opa, lá temos altos e baixos, aqui temos mais um baixo, então jogar tudo pela janela, mas aí depois, diretamente, t'aimer de tout mon être, te amar de todo o meu ser. Je ne suis bonne qu'à ça. Opa, essa frase é interessante porque é um mecanismo um pouquinho diferente que o francês usa para dizer eu só sei fazer isso, eu só sou boa nisso. Quando a gente tem o ne e o que juntos em francês, aí não é uma negação, né? Normalmente o ne vai indicar uma negação, mas ali quando ele está com o que, significa só isso, tá? Então, je ne suis bonne qu'à ça, eu só sou boa nisso. E est-ce que ça te déçoit? Isso te decepciona? Lembrando que o est-ce que ali não tem uma tradução assim direta, o est-ce que simplesmente indica uma pergunta em francês. Então, est-ce que, a gente não precisa traduzir, tá? Sei que vem uma pergunta, ça te déçoit. Isso te decepciona? Est-ce que ça te déçoit? J'ai rien trouvé de mieux à faire. Et ça peut paraître bien ordinaire, mais c'est la liste des choses que je veux faire avec toi. Então, j'ai rien trouvé de mieux à faire. Não encontrei nada melhor para fazer. Et ça peut paraître bien ordinaire. E isso parece algo ordinário, comum. Não, isso pode ser comum, mas é a lista das coisas que eu quero fazer com você. Mais c'est la liste des choses que je veux faire avec toi. Te faire mourir de rire, aspirer tes soupirs. Então, te fazer morrer de rir e aí aspirer, então aspirar, respirar o seu suspiro. Então quando você está conversando com a pessoa bem de pertinho, você está respirando, no momento que ela está suspirando, você aspira o suspiro dela. É isso que ela quer dizer. Aspirer tes soupirs, m'enfermer tous les jours, écrire des mots d'amour. Então, m'enfermer, quando você fica dentro de casa, dentro de algum lugar sem sair, você pode usar esse verbo em francês, m'enfermer, então ficar fechado, né? Então ficar fechado o dia inteiro, m'enfermer tous les jours, durante todo o dia, écrire des mots d'amour, escrever palavras de amor, écrire des mots d'amour.
Mon café noir. Então, beber o meu cafezinho preto. Me lever en retard. Levantar atrasado ou atrasada. Então, me lever, porque sou eu, né, que vou me levantar. Me lever en retard. Pleurer sur un trottoir. Pleurer sur un trottoir. Então, para entender essa frase aí, que é, de novo, a frase que vai quebrar ali a harmonia, pô, estamos no baixo da música. No baixo da música não, mas da relação ali, nos problemas. Que é chorar na calçada. Pleurer sur un trottoir. Então, imagina você com a pessoa amada, indo naquela festa muito esperada há muito tempo, você vai lá e se arruma, nossa, que beleza, essa festa vai bombar, vamos lembrar até daqui anos e anos e anos. Aí você chega lá e logo no começo da festa tem uma coisa que você não gosta, você vai conversar com a pessoa, dá uma briga, você fica louco de raiva, louca de raiva e vai embora. Mas no momento que você sai da festa, você tá tão triste, tão desesperado, você não sabe o que fazer, você senta na calçada e chora no meio da rua. Isso é a cena aquela mais assim, da pessoa mais perdida, apaixonada, mais com raiva. Enfim, vamos parar aqui de intensificar a situação, mas é isso que quer dizer, então, pleurer sur un trottoir, tá? É uma situação que apaixonados e apaixonadas acabam vivendo cedo ou tarde, pleurer sur un trottoir. E aí, me serrer sur ton cœur. É legal esse me serrer, porque significa me apertar no seu coração, ou seja, dá um abraço assim pertinho do coração, né? Me serrer sur ton cœur. Muitas vezes os franceses vão usar essa palavra serrer quando está se referindo a um abraço. Je veux te serrer dans mes bras, tá? Eu quero te apertar nos meus braços, quero te dar um abraço, tá? Me serrer. Pardonner tes erreurs, então perdoar os seus erros. Jouer de la guitare, então tocar violão. Danser sur un comptoir, então un comptoir é um balcão. Então sabe quando você vai na festa, a festa tá bombando, a pessoa mais bêbada, o que ela faz? Ela sobe em cima do balcão e vai dançar. Então é essa cena que você vê, danser sur un comptoir. Remplir un caddie. Um caddie é um que a gente chama de carrinho, um carrinho de supermercado. Ele tem um nome especial, ele se chama caddie. Opa, então encher um carrinho de mercado, fazer aquela comprona esperta, só besteira, né? Então, remplir un caddie e aí depois avoir une petite fille, que já é muito mais sério, né? Ter uma garotinha, avoir une petite fille. Lembrando que petite fille pode ser neta também, mas quando é neta, aí vai ter um tiret, um tracinho de união. Une petite fille é uma neta, mas une petite fille é uma garotinha, tá? Passer mon permis, então passar a minha permissão para dirigir, ou seja, tirar a carteira de motorista, né? Em francês a gente vai dizer que é permissão para dirigir, então le permis de conduire. T'embrasser partout. S'aimer quand on est sous. Então, te beijar por tudo. Partout significa por tudo. Embrasser, quando você vai beijar alguém. T'embrasser partout. S'aimer quand on est sous. Então, se amar quando a gente estiver bêbado. Não exatamente bêbado, né? Porque sous significa, uma palavra um pouco mais rebuscada, tipo ébrio, tá? Sous é ébrio, mas se você quiser dizer bêbado mesmo em francês, você vai dizer bourré, tá? S'aimer quand on est bourré, mas não é assim tão bonito, então vamos dizer s'aimer quand on est sous. Regarder les infos et fumer toujours trop. Então, assistir às notícias, tá? Les infos vai ser o noticiário. Et fumer toujours trop. Então lembra que ela tinha falado lá no começo fumer beaucoup trop, né? Fumando demais. E aqui ela continua e fumar sempre demais. Éveiller tes soupçons, te demander pardon et te traiter de con. Éveiller é despertar. Soupçon, então são suspeitas. Então, alguma situação lá, ela vai despertar algumas suspeitas nele. Éveiller tes soupçons et te demander pardon. Então, e te pedir perdão, et te demander pardon. Mas aí depois lá, te traiter de con. Traiter seria
como quando você vai chamar alguém de alguma coisa, você pode dizer, me tratou disso. Então, et te chamar de idiota. Con, em francês, é um idiota, te traiter de con, te chamar de idiota. E lá no finalzinho, avoir un peu de spleen. Spleen é uma palavra que eu nunca vi ninguém usando, tá? É uma palavra um pouco mais literária, que significa uma tristeza, sabe? Uma melancolia, sabe? Quando você dá aquela sensação ruim, meio sem motivo, isso é o spleen. Então, ter um pouco de spleen. Depois disso, o que ela vai fazer? Escutar Janis Joplin. Écouter Janis Joplin. Então, te ver dormir, te regarder dormir, me regarde guérir, me ver curar. A palavra guérir significa curar para alguma doença, qualquer é a cura mesmo, né? De alguma coisa, vai ser la guérison, guérir, então é o verbo quando a gente se cura. Faire du vélo à deux, c'est dire qu'on est heureux, emmerder les envieux. Então faire du vélo é andar de bicicleta. Quando a gente usa, quando a gente está falando de um esporte, muitas vezes a gente vai usar o verbo faire para fazer esse esporte. Então, fazer ciclismo, né? Faire du vélo, c'est dire qu'on est heureux. Então, nos dizer que a gente é feliz, c'est dire qu'on est heureux, feliz. E a última frase que eu acho muito engraçada, realmente ela traz palavras nessa música de romance, mas não é só romance, a última coisa que ela fala é emmerder les envieux. Emmerder les envieux. Então, emmerder é uma gíria, tá? Normalmente o verbo seria énerver, que seria irritar, mas se você está utilizando emmerder, pode ver que tem a palavra merda junto, que é meio, você vai encher essa pessoa de merda, que é a ideia visual que você tá dando, mas significa irritar. Você pode falar tu me merde, je te merde. Mas isso é uma coisa já bem mais coloquial, não vamos usar em qualquer lugar, que significa irritar, e envieux são os invejosos. Então vamos irritar os invejosos. Emmerder les envieux. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho as canções da Rose, sim, ótimas, tanto para vocabulário, que ela traz umas músicas românticas, mas pode ver que o vocabulário não é assim, então água com açúcar é bem legal para aprender. Eu gostaria bastante que você desse um like nesse vídeo se você assistiu até aqui, quer dizer que você deve estar gostando. E eu sou a Fernanda, e eu vou estar sempre falando de francês aqui no Coquetel F. Um beijão para vocês e até a próxima, pessoal! Tchau!